Boa tarde a todos. Sim. Boa tarde também ao pessoal que nos assiste pela TV Harmonia. Antes de começar mesmo as nossas reflexões sobre a saúde da mente e a saúde do corpo, é importante que a gente recorde a nossa posição diante da doença, né? Seja a nossa doença, seja a doença do outro, aquele que a gente gosta, mas o nosso posicionamento mental. Porque normalmente o que a gente vê é que quando as pessoas adoecem, depois que elas passam daquela fase de negação, de raiva, né, de depressão, quando elas chegam na fase geralmente de aceitação, elas se sentem como que oprimidas, imobilizadas, né, paralisadas. Elas começam a imaginar que já não há mais recursos, começam a imaginar que é uma fatalidade, que elas não têm, são vítimas, né, diante da situação. Vítima no sentido não necessariamente de merecer a doença, mas no sentido de que não podem fazer mais nada. No entanto, os espíritos nos ensinam que a nossa postura não deve ser essa. Porque, primeiro, a doença, como qualquer evento triste nas nossas vidas, qualquer fatalidade, ela existe não para nos torturar, não para fazer com que a gente se sinta o mais miserável dos seres humanos, mas, na verdade, é um desafio à nossa inteligência. Então, necessariamente, ela traz uma tarefa com ela, a tarefa do espírito desenvolver sua inteligência, buscar alternativas e soluções, enfim, buscar a sua cura. Então, trata-se, na verdade, do ponto de vista espiritual, de uma tarefa a ser realizada. O desafio de nos desafiarmos a nós mesmos, de ultrapassarmos nossos limites. Essa é a nossa visão. E eles dizem também, os espíritos, que nós não temos a dimensão de o que vai ocorrer no desenrolar daquela doença. É verdade que as previsões médicas, elas também nos orientam, mas não quer dizer que necessariamente a gente vá desenvolver uma doença exatamente como está nas estatísticas, não é verdade? Então ele diz, como nós vamos saber se essa doença está no momento de terminar? Como vamos saber se a doença tem pouco tempo ou tem longo tempo, se ela vai melhorar, se ela vai voltar? Então, às vezes, não é possível, na maioria das vezes, saber. Na verdade, nós não sabemos. Existem pessoas que adoecem gravemente e que depois se recuperam bem, outras nem tão gravemente e não se recuperam. Então, como a gente não sabe a vontade de Deus sobre aquela experiência. Então, é possível que eu possa trabalhar pela minha cura. Então, ele diz que a gente precisa se posicionar diante da doença e diante da fatalidade como alguém que veio resolver essa dificuldade e não como alguém oprimido por essa dificuldade. Então, a gente precisa entender que o Espírito é o Senhor da experiência. É Ele quem está realizando todas as experiências que nos envolvemos, de dor ou de alegria. É esse aspecto em nós que define os nossos processos. Então, esse Espírito pode ter já aprendido o que é necessário aprender. Ele não precisa mais ficar doente. Ele pode ter resgatado débitos, não é? Que ele possuía e não precise mais. Ou ele pode até ter encontrado dentro de si aquela iluminação que a gente chama que é o pleno entendimento e a compreensão do divino nele, e isso já é a sua própria cura. Então, a gente deve sempre se colocar nesses momentos não como aquele que está sofrendo a experiência fora de si de uma doença grave, mas como alguém que está vivenciando uma experiência que nós mesmos convocamos para nós e que nós podemos alterá-la na medida da nossa necessidade. O objetivo é aprender, não é ser derrotado. Então, a gente já observa nessas nossas reflexões que o Espírito coordena esse processo e, em coordenando, nós precisamos não apenas tratar do corpo físico, que isso é óbvio e necessário, mas nós precisamos também tratar da dimensão espiritual do nosso adoecer. Porque quem adoece, quem tem todos os males para serem
corrigidos, transformados, é o espírito. O corpo em si nada é. O que ele é uma bênção para o espírito, porque é possível, através do corpo físico, o espírito expurgar as suas dificuldades, se limpar, se higienizar das complicações em que ele se envolveu. E nisso o corpo físico é uma bênção, porque o que se manifesta no corpo físico e nós vemos como doença é, na verdade, a libertação do espírito de experiências dolorosas. Então, muitas vezes a gente pensa que é o corpo que está adoecendo. Quem está doente é o espírito. Toda doença, toda saúde, todos os eventos procedem do espírito. Então, é esse espírito que está provocando essa manifestação no corpo físico, e isso é necessário para que ele se cure, tanto pela transmutação da experiência na matéria, como também para que o espírito desperte a sua compreensão sobre o processo e veja o que é preciso trabalhar em si mesmo. Então, muitas vezes a gente vê e sabe de pessoas que reencarnam com muitas deficiências, e essas deficiências não são gratuitas. Muitas vezes o espírito precisa e pede no mundo espiritual um corpo doente, para que ele possa representar neste corpo as suas dificuldades e reencontrar o caminho da saúde, o caminho da liberdade. Quando nos sentimos oprimidos por dores, por mágoas, por sofrimento, nós desejamos nos libertar. Quando o espírito está envolvido em experiências desse tipo, a forma dele se libertar mais adequada é transferir para o corpo físico essa dor. E essa dor vai se manifestar como uma doença. Então, se a questão está toda relacionada ao espírito, nós temos que concluir que é preciso cuidar desse espírito. E como é que se cuida desse espírito? Há um ditado antigo que todos nós conhecemos que diz: mente sã, corpo são. E a gente percebe que existe uma relação direta entre a saúde mental, no sentido de uma mente ordenada, equilibrada, vibrando dentro de um processo equilibrado, e um corpo sadio. Isto porque o espírito passa através da mente as situações para a sua estrutura enquanto espírito encarnado. Então a gente vê que essa necessidade do espírito é uma necessidade de equilíbrio. E isso é feito através da mente. Essa transferência é feita através da mente. Só que quando a gente pensa em definir mente, a gente também vai encontrar alguma dificuldade. Existem vários pesquisadores em torno da mente. Nós temos muito claro que os povos orientais, eles trabalhavam muito tempo tentando entender a mente. Mas ela é uma experiência extremamente sutil, quase tão sutil quanto o espírito. Tanto que Joana de Ângeles vai nos dizer que a mente reside no espírito, não é no corpo físico. Em residindo no corpo espiritual, ela é extremamente sutil. Por isso, nós temos dificuldades de defini-la com precisão. Nós sentimos dificuldade de compreender a mente com precisão, porque pertence a um nível tão sutil que nesse estágio evolutivo, nem espiritualmente nós temos condições de compreendê-la, porque ainda estamos muito dependentes do nosso vínculo com a matéria para elaborar um conceito para a mente. Mas podemos, para refletir sobre ela, tomar algumas afirmações da própria Joana de Ângeles, que irão certamente nos ajudar. Ela diz, por exemplo, uma coisa importante sobre a mente, é que ela reside no espírito, mas influencia o corpo físico. Embora ela seja separada, esteja separada do corpo físico, ela influencia o físico. Essa é uma questão importante para a gente, porque mesmo que queiramos ignorar esta mente, ela vai estar presente e vai estar atuando, independente de que nós achemos ou não que ela é real. Outra questão da mente é que ela tem nela toda a estrutura psicológica nossa, pronta já.
E isso inclui nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Ou seja, a mente dispõe também das gravações de nosso processo evolutivo até a perfeição. Isso significa que eu posso acessar através da minha mente qualidades espirituais elevadas às quais eu ainda nem tenho acesso, porque ainda não acessei. E podemos também recorrer a essa mente para sintonizar também com aspectos que nós já passamos e que às vezes gostaríamos de ter vencido e ainda não vencemos. Então a mente está fora do tempo e do espaço e ela traz, entre outras coisas, essa possibilidade de apontar para nós soluções bem mais amplas, bem mais evoluídas do que as que nós temos acessado. E isso nos traz outra questão. Se a mente é tudo isso, como é que a mente adoece? É porque a mente também, ela tem uma frequência em processo evolutivo. Então, ela não nasce pronta. Embora ela esteja pronta como uma propriedade, vamos imaginar, como a semente do carvalho, não é um carvalho ainda, mas em sendo semente de carvalho, ela só vai poder se tornar um carvalho. A mente nossa também está ali preparada. Em sendo uma mente humana, nós vamos nos transformar em espíritos perfeitos. Mas, para ela conseguir chegar a usar todos os seus atributos elevados, para ela conseguir manifestar toda a sua perfeição, é necessário que o processo reencarnatório, as experiências em diversas vidas, vá produzindo esse contato. É claro que nós podemos acessar vibrações mais altas se nos dispomos a isso, através de pensamentos elevados, através de oração, né, através de meditação, sempre é possível a gente acessar. Mas não é tão fácil quanto acessar aquilo que nós já vivemos, tanto o nosso estado evolutivo atual, quanto o nosso estágio evolutivo que ficou para trás. Isso porque, ao longo da experiência dos espíritos nas reencarnações, eles vão começando a criar pensamentos, clichês mentais. Porque a mente, em sendo ela uma matéria sutil, ela precisa do cérebro para que o cérebro ajude a decodificar seus pensamentos. Porque o pensamento também é do espírito. Como a mente é também uma força criativa que cria toda a realidade em torno de nós, nós somos o que acreditamos, porque a nossa mente cria essa realidade em torno de nós. O pensamento também é um aspecto da mente, traduzido pelo intelecto e que também está envolvido na criação. Então, nossos pensamentos criam. Como Deus nos criou, a gente diz, a mente divina criou o universo. Nós também, nossa mente em seu aspecto divino, também cria o universo. Ela tem essa capacidade, essa potencialidade para criar. Mas, ao longo do processo, nós não acessamos diretamente os níveis mais altos dessa mente. Tanto que alguns estudiosos, eles costumam separar a mente em mente, esqueci agora, em mente superior e mente inferior, dizendo que a mente inferior estaria relacionada aos processos de lógica nossos, aos raciocínios, ao intelecto. Então, isso seria a mente inferior, aquela que é mais utilizada e acessada para a gente no nosso cotidiano, na nossa vida pessoal. E a mente superior, que seria aquela que estaria ligada aos processos divinos, que onde estariam encerradas nossas qualidades de perfeição, de espíritos eternos. Então, a gente, dependendo do que a gente acessa, a gente entra numa vibração diferente. Então, a gente vai reencarnando e vai se apropriando dessa mente. Como Joana diz, a vida mental começa para o indivíduo quando o cérebro começa a decodificar os pensamentos da mente, né? A traduzi-los em realidade, em linguagem, em ação. Então, aí começa a vida mental. E ao longo dessa vida mental, a gente vai experimentando várias coisas. No nível primitivo, por exemplo, nós focamos a nossa atenção mental para a sobrevivência.
Então, o que nós aprendemos é nos defender, a reagir, são os instintos que são desenvolvidos e apurados. Mas logo que a gente começa a dominar o raciocínio, logo que a gente começa a entrar em níveis mais sutis, não é preciso tanto matar para conseguir as coisas, mas eu posso encontrar outra forma, não é preciso mais brigar tanto pela subsistência, eu não preciso lutar com animais selvagens o tempo todo para garantir meu espaço. Então, a própria mente humana vai encontrando espaço para viver outras experiências igualmente importantes, como as experiências do relacionamento, do afeto, da constituição da família, do dom, né, de realizar-se profissionalmente. Aí a mente humana vai criando cada vez mais experiências elaboradas. Essas experiências, elas têm uma força sobre o espírito. Nem sempre são positivas, mas também nem sempre são negativas. Mas tendemos a agravar essa experiência. Então, eu reencarno numa determinada existência, vamos imaginar, minha mãe me abandona. Isso de uma forma que nós entendemos como cruel, né? Pega, joga na lata do lixo, por exemplo. Aquilo marca o espírito como uma experiência extremamente dolorosa. Em outra encarnação, eu já não sou jogada na lata do lixo, mas a minha mãe resolve que deve me dar para outra pessoa, não deve ficar comigo. Mais uma vez eu sou marcada por essa experiência de abandono. E aí lá mais adiante, nessa mesma encarnação ou em outra encarnação, eu chego na adolescência, me apaixono perdidamente por alguém. E aí este homem não corresponde ao meu afeto. Ou corresponde durante um tempo e depois me abandona. E eu novamente coloco isso e gravo isso na minha experiência espiritual como algo negativo. E as repetições vão se aglutinando e formando núcleos dentro da gente, na nossa experiência como espírito. E esses núcleos dessas histórias que eu contei podem ser traduzidas por minha mente como o abandono, porque eu não sou capaz de atrair o amor de ninguém. Então, nesta mesma encarnação que o namorado me abandona, entendo já isso forte nessa encarnação, ou acessando outras vidas onde houve essa experiência, eu posso perder a confiança nas pessoas. Eu posso criar para mim uma distância para evitar o sofrimento. Então, quando eu encontro uma pessoa, eu já digo logo para mim mesma, eu estou achando que tem alguma coisa errada. Está dizendo que gosta de mim, mas deve ser mentira. É melhor não me arriscar. Ou então, mais gerais, a vida não merece confiança. A vida é traiçoeira. As pessoas não devem merecer a nossa confiança. Existem várias frases, vários pensamentos que essas pessoas, quando têm essa dificuldade, colocam diante da vida. Esses são os clichês mentais. E eles se tornam tão repetitivos ao longo das experiências que eles terminam dominando a nossa mente. A tal ponto que às vezes eu quero até me libertar deles, mas não consigo porque eles se tornam bem reais para mim. Então, por princípio, eu já me afasto de todas as pessoas e eu já não confio na vida. Quando eu faço isso, além de usar esse clichê, eu também estou construindo na minha tela mental uma experiência. Essa experiência que mostra que o mundo pode ser cruel, que as pessoas são traidoras, termina trabalhando contra mim. Porque eu, quando vou me relacionar, mesmo que eu tente, eu já procuro uma pessoa que já tenha dificuldade com o amor, que já tenha dificuldade com relacionamento. Todo mundo está me dizendo, não confie em fulano, mas eu vou confiar. Não porque eu quero confiar como uma coisa sadia, mas é porque a essa altura eu preciso confirmar repetidas vezes que a minha compreensão da vida está correta. Ou seja, que eu não mereço ser amada, que eu nunca vou ser amada. Então eu vou procurar parceiros que vão novamente me abandonar e aí eu entro numa roda que não tem saída. Aparentemente não tem saída. E muitas vezes a criatura nem se dá conta. Às vezes é a própria vitimização que toma conta do indivíduo e ele se sente vítima de tudo. Tem pessoas que contam histórias que a gente fica impressionada como é que acontece tanta coisa a uma pessoa só. Mas é porque a pessoa acredita firmemente
naquele aspecto onde ela diz que a vida é assim, aí a vida se torna assim para ela. Então, tudo vai conspirar a favor do que ela acredita. E nós vamos conhecer pessoas que são o oposto, que são tão positivas, acreditam tanto na vida, que às vezes o mundo dela está desabando, a gente fica preocupada, mas elas continuam fortalecidas. Elas dizem, vai passar. Elas sentem que são capazes de tomar conta da própria vida e modificar a situação. Então, a gente lida, quando está agora, neste momento, com uma doença, não apenas com o aspecto físico da doença, a gente lida com a nossa visão de mundo, com a construção da nossa casa mental ao longo de várias experiências. Lidamos também com a experiência do aqui e do agora, deste momento reencarnatório. Pais muito medrosos, pais muito desconfiados, geram filhos desconfiados e medrosos também. A tendência é essa. Pode acontecer diferente aqui ou ali, mas a tendência é essa. Inclusive porque no lar se reúne sempre espíritos semelhantes, mais ou menos com o mesmo nível evolutivo e com os mesmos pendores, não é verdade? Então a gente vai observando que essa construção termina orientando a nossa vida. A doença da mesma forma, no sentido em que se eu acredito que preciso adoecer, que preciso ser castigada, que preciso ser punida para ser melhor, é claro que eu vou recorrer às doenças, inevitavelmente. Claro que tem as situações kármicas, mas a situação kármica ainda é a mesma coisa. É o espírito compreendendo que errou e querendo ser punido. E às vezes é de tal forma a construção daquela mente que é melhor que realmente seja punido, porque ele não vai se libertar enquanto não for punido. E isso é interessante porque nós vivemos brigando pela nossa liberdade. Nós queremos ser seres livres. E vivemos dizendo a todo mundo, mas só que a gente normalmente quer ser livre para fazer o que quiser com o outro ou com o ambiente em que a gente vive. Mas normalmente nós somos seres prisioneiros. Prisioneiros das nossas criações mentais. Prisioneiros das nossas visões deturpadas. Há pessoas que quando leem Evangelho, segundo o Espiritismo, só percebem culpa ali dentro, só percebem castigos. Há católicos que têm uma formação da mente tão gerada de culpa e de necessidade de castigo, que até quando ele se torna espírita, que tem uma compreensão diferenciada do catolicismo, embora seja uma religião cristã, porque também é cristã, até quando ela se muda para o espiritismo, ela traz toda essa cultura demoníaca de castigo, de perseguição. O umbral se torna um inferno dela, porque ela consegue localizar no umbral o inferno, e por aí ela vai. Então a gente precisa, se deseja curar-se, curando o nosso espírito, porque é de onde pode sair a saúde duradoura, a saúde que não é atravessada pela doença. Nós precisamos compreender esses processos em nós mesmos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver que pensamentos surgem na nossa mente. E Joana de Ângeles vai dizer que uma perspectiva para a saúde do indivíduo é justamente olhar os próprios pensamentos e se dar conta de como são esses pensamentos. É verdade que eles são muito arraigados, mas nós podemos ler esses pensamentos. Se decidirmos a ficar em silêncio, se decidirmos a nos observar, ao invés de falar imediatamente, olhar o pensamento primeiro, para depois então falar. Então a gente vai compreender o nível dos pensamentos que nós estamos construindo para nós. E esses pensamentos, os mais importantes, eles geralmente são automáticos por causa das experiências. Então ela sugere, quando tiver um pensamento negativo, troque o pensamento por um pensamento positivo. Então, se eu estou pensando aqui, diante de uma determinada situação, que aquela pessoa não merece minha confiança, eu posso trocar o meu pensamento por ela é um espírito encarnado como eu, deve ter suas dificuldades, mas, em princípio, ela não merece a minha desconfiança porque ela não me fez nada. 1.999 pessoas podem ter me feito mal, mas essa que está na minha frente, a 2.000, ela não fez nada ainda.
Então, eu vou retomando aos poucos uma nova forma de ver a vida e de reagir, porque, na verdade, a gente deve agir, mas, na maioria das vezes, nós reagimos. Então, a gente precisa, para agir, pensar e refletir antes, tomar nota dos nossos pensamentos. Então, essa substituição dos pensamentos vai nos ajudar a melhorar a nossa casa mental. E isso, segundo Joana, de tanto nós repetirmos essa experiência, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir automatizar novas formas de lidar com a realidade. Nós vamos construir uma nova casa mental, onde as experiências serão não de dor, mas de alegria, mas serão sempre aquilo que nós formos capazes de produzir. Por isso devemos procurar também melhorarmos, para que sejamos capazes de produzir cada vez mais uma vida venturosa, uma vida de felicidade. Esse é o objetivo principal. Mas nós todos sabemos, e Joana também vai dizer, que não é fácil trocar pensamentos. Pode parecer fácil, mas não é fácil. Quando a gente menos espera, olha de novo o mesmo pensamento que a gente não quer mais ter. E pela experiência e pelos estudos, a gente sabe que a mente também é conhecida como um cavalo selvagem, sem nenhuma forma de segurar ele, né? Sem nenhuma forma de dar um controle a ele. E em outros lugares se compara a mente a um macaco que pula de galho em galho e sai por aí de um lado para o outro sem controle. E isso nos faz pensar o quê? Quantas vezes nós nos vemos nessa situação? Quantas vezes nossos pensamentos vão se guiando por si mesmos sem que a gente consiga controlar? Quantas noites nós perdemos querendo dormir, sabendo que o problema que temos nós não vamos resolver naquele momento, mas a gente não consegue parar de pensar, não consegue parar de pensar, perde o sono, não consegue descansar, porque o pensamento está ali atormentando, como um cavalo selvagem, sem nada para segurá-lo, entregue a si mesmo. Então, nós precisamos educar, nós precisamos dar uma rédea a esse animal. Nós precisamos, antes de mudar os pensamentos, ter o controle sobre eles, senão nós não vamos poder mudar os pensamentos. E quantas vezes também a nossa mente oscila de um lado para o outro, pensamentos contrários, distonantes, uma hora para um lado, outra hora por outro, como o próprio macaco, pulando o pensamento de galho em galho também, e a gente não se decide por nada, não se define por nada, não consegue encontrar um rumo. Então, nós precisamos também, além de ter a rédea sobre os nossos pensamentos, nós precisamos dar a eles um objetivo, uma direção, um limite. Dizer para o macaco, olha, você vai atuar nesse espaço aqui pelo menos por um tempo. Depois você pode até procurar outro ambiente, mas nesse momento agora, é esse o espaço de minha ação, é esse o espaço em que eu vou atuar, para que eu concentre a minha atenção, para que eu possa realizar alguma coisa. Senão vai ser difícil. E ela propõe como a solução mais provável, né, para essa questão da mente, com o objetivo de poder renová-la novamente, dar uma nova formatação à nossa mente, ela propõe justamente a meditação e a visualização. Porque são as duas formas mais importantes de poder voltar a dominar os próprios pensamentos. Porque isso, inclusive, é uma doença moderna. Não são poucas as pessoas que sentam e dizem assim, pô, eu estou cansada de tanto pensar e não consigo parar de pensar. Existe um estímulo na nossa sociedade, tanto pelo avanço tecnológico, como pela necessidade de consumo, de estar produzindo constantemente, que traz uma inquietude pela diversidade também de oportunidades que o indivíduo tem ao longo do dia de se manifestar e termina produzindo essa aceleração na mente, com os pensamentos sem controle. Então, a gente vai precisar fazer este controle. E ela propõe exatamente um exercício que eu vou dizer para vocês e que ela propõe que cada um faça todos os dias, mas respeitando muito os próprios limites. Nada se consegue com violência, muito menos violentando a nós próprios e a nossa própria mente. Nós temos que recordar que há séculos pensamos da mesma forma, que essa encarnação até a nossa idade agimos da mesma forma. Então não é fácil mudar, mas é possível, se existir determinação, paciência, consciência, decisão para tal.
Então, ela propõe um exercício que vai se desenvolvendo ao longo das semanas. Você começa escolhendo uma posição, ou deitada, ou sentada, a que você se sentir melhor. E aí você determina um prazo, inicialmente pouco tempo, porque senão vai se tornar insuportável para uma mente inquieta. Então, a gente tem que começar devagarzinho. Então, podemos começar com 5 minutos, com 3 minutos, desde que a gente possa repetir todos os dias a experiência. Então, a gente procura um lugar confortável e começa a respirar. E ela pede que a gente inale, né? Inspire, segure durante um tempo a respiração, pouco, enquanto for suportável. Não é para ficar depois sem conseguir respirar. E depois solte pela boca, né? Os lábios entreabertos, a gente vai liberando a respiração. E a gente faz isso durante algum tempo, nesses 5 minutos que a gente tenha determinado, por uma semana, até que a gente se sinta tranquilo com esse exercício. E ela diz que logo no início a gente começa a perceber no corpo mais energia vital. Começamos a perceber uma certa tranquilidade e a gente começa a sentir proveito do exercício. Aí está na hora de continuar o exercício. E a gente começa então a produzir em nós o relaxamento, através da consciência dirigida às partes do corpo. Então, eu me centralizo, depois faço a respiração, penso na minha cabeça, nos meus cabelos, nos meus olhos, na minha boca, no ombro, no pescoço, e vou deslizando pelas partes do meu corpo. Na medida em que eu vou focando a consciência neles, eu percebo onde há tensão, e eu posso relaxar essa tensão. Porque às vezes a gente anda tão tenso e nem se dá conta. Quando para um minuto para olhar, para sentir o próprio corpo, imediatamente a gente relaxa, é quase uma coisa automática. Então a gente vai incluir no exercício a respiração e esse relaxamento. E vamos levar também mais alguns dias, até nos sentirmos bem à vontade com esse exercício. Aí chegou a hora da gente criar um espaço interno. Pela mente, a gente cria um lugar, e ela diz, tem que ser um lugar na natureza. E ela explica por quê. Porque nós vamos imaginar e criar este lugar para nós mesmos. Mas quando nos vemos neste lugar que nós criamos, pode ser um campo florido, ao lado de uma ponte, como a gente achar melhor. A gente vai começar a inalar mentalmente as forças da natureza. E isso vai trazer para a gente também mais energia vital. Mas não é só isso. Ela disse que os espíritos superiores, quando nós estamos nesse estágio, eles podem agir a favor de nós. Então, eles esperam esses momentos em que a gente fique nessa experiência para que eles possam nos ajudar. Então, a gente vai ficar durante alguns dias criando este ambiente, se sentindo à vontade nesse ambiente, respirando a natureza, o sol, a árvore, o campo, o que seja, a gente vai ficar respirando. Até que seja fácil a gente começar o nosso processo. Respira, relaxa, fixando as partes do corpo e imediatamente a gente cria nosso ambiente. Depois que isso estiver pronto, a gente vai para a última etapa do exercício. Aí depois que a gente fizer isso, a gente vai para a última etapa, que é exatamente imaginar e retirar do inconsciente uma experiência maravilhosa que a gente passou. E a gente vai trazer com todos os detalhes, com as cores se for possível, sintonizando os sentimentos de alegria, se sentindo alegre novamente. Nós vamos reviver essa experiência. E depois que a gente reviver uma experiência positiva, depois de alguns dias a gente retorna com a experiência negativa. Precisamos retirar do subconsciente, do inconsciente, coisas negativas que nos marcaram, para transformar e elas não interferirem mais na nossa busca pela felicidade. E, novamente, a gente vai reviver essa experiência difícil e vai se propor, enquanto rever, a olhar de outra forma e a perdoar a pessoa, as circunstâncias, a nós mesmos. Nós precisamos perdoar tudo para nos libertarmos de verdade. E aí, logo depois que a gente começa esse processo de tirar do inconsciente algo difícil, a gente tem que continuar até o final,
que é exatamente imaginar a luz penetrando pelo nosso chakra coronário, esse daqui, e invadindo do céu, dos lugares superiores da espiritualidade, de Deus, e penetrando em nosso corpo pela corrente sanguínea e fluindo livremente. Se percebermos em algum lugar na nossa meditação algum empecilho, nós devemos usar nossa força mental e empurrar esse empecilho até que flua livremente a luz dentro de nós, na nossa visualização. Com o final, com esse tratamento, com essa repetição, a gente vai poder modificar o nosso pensamento, modificar a nossa forma mental de agir e podemos modificar a nossa vida e alcançar a cura. É um trabalho que nós fazemos aqui e que vocês aqui, uma vez por semana, podem exercitar, tanto na visualização terapêutica como na curativa. E para encerrar, eu vou contar só uma história rapidinha, porque vai nos ajudar a entender, não porque esteja se repetindo com a gente, mas para a gente entender como a mente interfere no corpo físico. Tem uma história de um médico, ele é, na verdade, um médico mesmo, formado dentro da tradicional medicina, mas também tem os conhecimentos dos Vedas. E ele trabalha com alguns pacientes e escreveu um livro onde ele contou algumas histórias. E uma delas era de uma senhora que morava no interior. Ela morava no interior e começou a passar mal. Os filhos já estavam morando na cidade, ela já era uma senhora, os filhos adultos, ela passou mal e a filha trouxe ela para a cidade. Quando foi ao médico, o médico olhou e disse, não, realmente ela está numa situação difícil, está com um grande tumor no abdômen. Nós vamos ter que fazer uma cirurgia. Provavelmente é câncer, mas eu preciso fazer uma cirurgia e preciso retirar o tumor. Quando foi fazer a cirurgia, que eles abriram a barriga dela, ele viu que não adiantava fazer mais nada, que já tinha se alastrado, coisa e tal, fechou, deixou ela lá. E quando a filha foi procurar saber informação, ele disse, não, ela não tem mais do que 2, 3 meses de vida. Porque realmente o caso dela não deu nem para fazer a cirurgia. E aí a filha fez assim, mas o senhor vai fazer um trato comigo, o senhor não vai dizer a ela. Eu quero que o senhor diga a ela que ela está bem. Ele, mas eu não posso fazer isso, eu sou um médico. Mas ela é idosa e a pessoa responsável por ela sou eu. E eu quero que o senhor me faça essa gentileza, porque eu vou levar minha mãe de volta para o interior. Porque se não tem tratamento, não tem nada para ela fazer aqui, eu prefiro que ela morra no lugar que ela gosta, entre as pessoas que ela ama, na natureza que ela ama. Aí o médico está tudo bem, eu vou fazer isso por a senhora. Aí quando a mulher acordou da anestesia, que procurou ele, eu estou mal. Não, você está ótima. Fiz a cirurgia, a senhora está muito bem, vai voltar para sua casa, mas eu só peço que em 2 meses a senhora retorne para a gente fazer a revisão. E ela viajou, foi para a cidade dela, 2 meses ela voltou, o médico abismado olhando para como ela estava sadia, né? Fez todos os exames e o câncer tinha desaparecido. Então a mente dela acreditou que ela estava bem. Já a outra mulher, ela tinha alergia a um pólen de uma planta, ela tinha edema de glote quando passava com esse pólen, porque vedava a respiração. Ela anotou todas as cidades onde tinha esse pólen para não passar por lá. Um dia, numa viagem de avião, o piloto virou e disse assim, estamos quase chegando, estamos atravessando tal cidade. Quando ela viu o nome da cidade, era de uma das cidades onde tinha um pólen da planta, onde tinha tal planta. Ela teve edema de glote. Teve que descer o avião de emergência, porque ela tinha tido um edema. Agora, o pólen da planta ia chegar lá em cima e dentro de um avião fechado? Não. Ainda para completar, o piloto havia se enganado com o nome da cidade. Mas a mente dela já havia registrado e o corpo dela já reagia automaticamente ao fato. O nome da cidade, pólen, edema de glote. Então, ela não parou para pensar. Ela entrou no automatismo e aí quase morre. Se ela tivesse parado para ter consciência, ela tinha mudado o pensamento dela, porque não havia lógica dela ter um edema de glote por um pólen, ela estando sobrevoando a tantos pés. Então, eu espero que vocês aproveitem bem o tratamento e que façam disso uma prática. É uma das melhores formas da gente conseguir a nossa evolução e a nossa transformação e também a nossa cura. Com certeza virá através da nossa transformação. Boa noite para todos.